Oi, Oi, Gui, tudo bem? tudo ótimo. Adorei a cor do seu boné. Tô todo E time Tanner hoje. eu queria te agradecer por ter aceito o convite, sem me conhecer ao vivo e a É, nada. cores. E assim, só pelas redes, né? Porque eu acompanho você pela outra rede, que eu não vou falar o nome aqui da outra rede, mas é uma rede que tem um passarinho, né? Sim. E já acompanho você há um tempo e me divirto com as suas postagens, né? E também acompanho o seu trabalho também. Já tem um tempinho, o trabalho que você realizou, pelo menos assim, numa escola que eu já desfilei, que foi Império da Tijuca, Sim. né? E você fez um trabalho que eu gostei muito, não só eu, mas outras pessoas também do meio do carnaval gostaram bastante. E também, eu acho que para completar isso, o Severo Luzardo tinha uma grande admiração por você e ele nos concedeu a última entrevista, talvez, aqui no canal. E foi uma entrevista linda. E ele citou o seu nome, né? Ah, que legal. Então, e assim, e aquilo ficou na minha cabeça. E, enfim, ele infelizmente veio a falecer, mas assim, passou o tempo, passou o carnaval, aquela loucura toda, e aquela expectativa toda. E aí eu dei um tempinho aqui de fazer live e estou retornando agora. E eu queria, e você é o meu primeiro assim, convidado da volta, né, das lives. E você aceitou assim de pronto, e eu achei muito bacana, muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é o Guilherme Estevão? Eu sei que você é meu vizinho, porque você é aqui do subúrbio, né, do Sou. Rio. Eu também moro no subúrbio. E eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Guilherme, de onde surgiu essa paixão pelo carnaval, se foi algo pensado ou não, foi assim, a vida foi levando. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. É prazer estar aqui com você, conversando agora por vídeo, né? Não só nos nossos retetês e nos nossos comentários. Sim, Bom, eu, como você disse, eu sou do subúrbio, eu sou cria da região da Leopoldina, né? Nascida e criada aqui em Ramos, Bom Sucesso, Olaria. E como a região da Leopoldina, de alguma maneira, ela respira samba, ela respira carnaval, né? A gente tem o Cacique, a gente tem a Imperatriz, você tem vários outras agremiações que de alguma maneira estão dentro desse meio. E o subúrbio do Rio de Janeiro é, de fato, o berço do samba carioca. A minha família nunca foi diretamente ligada à escola de samba propriamente, né? O meu pai é mineiro, então o meu pai é ligado a bloco de rua, clubes, né, de Carnaval de Minas. E minha mãe e a família da minha mãe sempre foram ligados também a bloco, né? Minha família teve bloco, meu avô, minha mãe já foi até rainha de bateria de bloco, enfim. Mas essa paixão por carnaval sempre foi uma coisa que me envolveu muito. E justamente por ser aqui da região da Leopoldina, né? Na época que eu era criança, hoje as escolas das séries bronze desfilam na Intendente Magalhães, mas na época elas desfilavam aqui em Bom Sucesso, na Praça das sim, Nações. sim. Uhum. Então, assim, o meu carnaval sempre foi muito ligado a Bom Sucesso, então eu via essas escolas de samba, minha mãe sempre me fantasiou, disputava concurso de fantasia, ganhava. Minha mãe era mais carnavalesca ainda. Então, essa pulguinha carnavalesca estava lá, mas o envolvimento com escola de samba de fato nunca foi tão forte, né? Era uma coisa que vinha de mim. Então, às vezes, eu fugia do bloco para parar no meio do restaurante ali para ver. Aí minha mãe ia louca: onde é que você tá? Você tá na frente do restaurante vendo escola de samba. Eu botava, quando eu tava no mercado, meu irmão era mais jovem, né?
Então eu botava meu irmão dentro do carrinho do mercado, ele era o meu boneco de Parintins, ele ficava mexendo e eu conduzindo a alegoria. Então isso sempre teve dentro do imaginário da criança, mas nunca com uma perspectiva de trabalhar, era sempre pelo encantamento de escola de samba. E eu venho de uma geração que de alguma maneira entra nesse meio de escola de samba a partir da internet, né? Eu passo a ter uma inserção em escola de samba na época do finado Orkut, de estar em fórum de debate, depois de integrar a torcida organizada, ainda de menor. E depois eu entro de vez, passa a ser até imprensa, né? Eu fiz parte da Rádio Arquibancada, depois eu tive minha própria página, né, que era o JCB, com outros amigos jornalistas, cobrindo carnaval, foram 5 anos fazendo cobertura de carnaval. E acabou que dentro do universo do carnaval virtual eu entrei para esse mundo artístico em si, né, na prática de concepção de desfile propriamente. E o carnaval virtual foi minha porta de entrada para o universo do carnaval real, porque no carnaval virtual eu ganhei várias vezes, ganhei 3 vezes o grupo especial, e acabou sendo meu portfólio, e meu e de tantos outros, né? Hoje a gente tem o Léo e o Gabriel na Grande Rio, que vieram do carnaval virtual, o Tarcísio veio do carnaval virtual, o Jaque fez carnaval virtual, tanta gente, o André fez carnaval virtual, então tanta gente entrou no carnaval virtual e hoje está no carnaval real. E aí eu comecei a desenhar para escolas do país todo, né? Além do Rio, os grupos de acesso do Rio. Eu desenhei Uruguaiana, desenhei São Paulo, desenhei Florianópolis, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, que eu nem sabia que tinha carnaval. Enfim, desenhei para um monte de lugar, até de fato entrar, fazer estágio, né? Meu estágio em arquitetura, porque eu sou arquiteto, foi em carnaval, porque eu já não tinha mais espaço dentro de um cenário de construção civil bem complicado, né, de crise das construtoras. Eu vi no carnaval a oportunidade de estagiar, estagiei na Porra da Pedra, e da Porra da Pedra cheguei à União da Ilha em 2019 como assistente do Severo. Severo vai ser para sempre o meu grande mestre, o meu padrinho, né, de tudo, porque foi o cara que realmente me abraçou e falou, vamos embora, vamos seguir em frente. Aí, não só carnaval, fiz televisão, fiz 4 novelas com ele, fiz Copa América, fiz eventos pelo país todo. E aí o salto fundamental, indo para Independente de Olaria, subindo com a Independente de Olaria, do grupo D ao especial da Intendente, e aí chegando ao Império da Tijuca em 2020, e depois chegando finalmente à Mangueira em 2022 para 2023 agora, né? Uhum. Olha, tem um monte de gente aqui. Tem umas 4 perguntas aqui, mas eu não vou poder chamar as pessoas para participar. Eu não, então, assim, não tem como eu acessar isso. Mas, assim, você falou do Severo, e 2019 foi um carnaval bem bacana, assim, que o Severo fez, e você estava junto, né, dele. E aí você falou essa questão da Intendente Magalhães, o carnaval virtual. Você ainda desfila na Intendente? Sim. Eu sei que você desfila porque você coloca lá. Eu também desfilo na Intendente. Até de Baiana. Exatamente. Debaixo de chuva, enfim, daquela chuvarada toda do último carnaval, deste carnaval, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse carnaval da Intendente, que tem muita gente que é de fora, né, do Rio, às vezes até do Rio mesmo, que não conhece a Intendente Magalhães, né, que acha que carnaval é só lá na Sapucaí, né, e grupo especial. E eu queria que você falasse um pouquinho desse carnaval da Intendente. O carnaval da Intendente é um carnaval, para mim, eu sou muito orgulhoso de ter vindo da Intendente Magalhães. Eu falo, hoje eu estou no grupo especial e muita gente diz, que jovem, que rápido, né, que eu tenho 28 anos, cheguei ao grupo especial. Mas eu fui escalando degrau por degrau. Eu comecei no último grupo da Intendente, no grupo D, né, tirando o grupo da avaliação. E trabalhar na Intendente é muito importante para você, primeiro, entender o sentido de fato do que é comunidade no samba, né?
no grupo especial a gente tem uma comunidade muito ampla, é uma coisa enorme, porque as escolas são gigantescas. Mas nas escolas da Intendente você entende de fato o papel de uma escola de samba dentro de uma comunidade. Eu trabalhei logo de cara no Gato de Bom Sucesso, que era uma escola de samba dentro da Maré. É um universo completamente diferente do meu. Eu sou do subúrbio, mas eu não sou cria do morro. E passei a estar no morro para trabalhar e para estudar também. Fiz pré-vestibular social na Nova Brasília. Eu fiz várias ações sociais, como Saúde da Família em Manguinhos, né, no Mandela 1, Mandela 2. E passei a trabalhar no Gato de Bom Sucesso, que é dentro da Nova Holanda. Ali eu entendia o sentido do gato, o sentido daquela quadra. A quadra da escola de samba era mais do que uma quadra de escola de samba, era o espaço dos 15 anos, era o espaço do velório, era o espaço do baile funk, era o espaço de festa de casamento, era o espaço de tudo. Então, a escola de samba tinha um sentido muito mais amplo e eu passei a entender substancialmente o que é o sentido de escola de samba ali e principalmente o papel de uma velha guarda. A velha guarda do Gato de Bom Sucesso é uma coisa, era a alma daquela escola. Então, ali, na Intendente, você sabe o que é isso, você tem uma proximidade muito grande com o público, as pessoas estão reagindo ao que você está cantando, ao que você está dançando ali do lado. Você sabe dar valor muito mais aos materiais, aquilo que você tem, aquilo que os outros consideram lixo e vira luxo para você. Eu fiz carnaval, eu fiz basicamente o carro da olaria com retalhos de tecido da União da Ilha, que foram jogados no lixo, viraram fuxicos, viraram fitas, viraram elementos de adereço nos estandartes, com as peças doadas por um monte de escola do grupo especial que ia jogar fora. Então eu acho que o sentido da Intendente Magalhães é o carnaval de maneira mais pura e simples do que ele pode ser. Como escola de samba de fato escola de samba, é comunidade, é identidade, é resistência, entendeu? Então eu sou muito feliz de ter passado pela Intendente e é por isso que todo ano eu vou para a Intendente desfilar, porque é mais gostoso, é mais barato, você desfila em quantas escolas você quer, você curte pra caramba, eu me divirto. Ali que é carnaval de verdade. Eu também gosto. E o público pede, né? Ainda mais baiano assim, roda, roda, roda. Eles pedem para você rodar mesmo, né? Para você girar, né? Eu desfilo também na Intendente, eu sei como é que é. E é muito bom. Acho que fizeram uma pergunta aqui. Tem várias perguntas. Tem várias sobre a Mangueira, já tem várias, sabe? Falando pós-Leandro, enfim, gente. A gente vai falar sobre isso se o Gui também quiser, enfim. Mas eu queria falar com você também, o que me saltou assim aos olhos foi um enredo que você fez sobre educação. Sim. E isso eu gostei muito, porque lendo a sinopse do Império da Tijuca, você abre com uma citação do Paulo Freire. Né? Uhum. E eu até anotei aqui para não falar errado, né? Ou me enganar, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Isso foi no 2020, no Quimeras, no Eterno Aprendiz. Né? Carnaval que você fez sobre educação, sobre o Evandro. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse carnaval de 2020, sobre esse poder da educação, carnaval e educação, e como você chegou ao Evandro. Bom, na verdade, quando eu chego ao Império da Tijuca, já estava traçado que o tema do enredo seria educação e que o Evandro seria homenageado dentro do enredo. Na verdade, a princípio, como o grande homenageado do enredo pela história dele propriamente. Isso quando o Marcos Ferreira ainda estava carnavalesco do Império. Mas quando eu cheguei ao Império, eu falei que bom que o enredo é sobre educação, que bom que tem a história de vida do Evandro, que é fundamental,
mas eu precisava também contextualizar e trazer de alguma maneira o papel do Império da Tijuca nisso tudo. O Império da Tijuca é a primeira escola de samba que é Grêmio Recreativo, escola de samba educativa. Então, o Império da Tijuca nasce de uma escola de verdade, nasce por educadores. A quadra atual do Império da Tijuca era uma creche. Uma das fundadoras do Império da Tijuca, Dona Maria, ela era alfabetizadora do Morro. Então, assim, o Império da Tijuca tem um papel educativo como motor. E é preciso também entender, isso sempre foi uma bandeira de luta minha, que escola de samba é instrumento pedagógico. Escola de samba não é apenas elemento recreativo. Então, nesse contexto, a gente precisa muitas vezes passar a destacar o caráter pedagógico de escola de samba. Então, quando me apareceu a oportunidade de trazer um enredo sobre educação, eu precisava mostrar essa educação por um outro viés. O Evandro é um cara que teve a vida transformada pela educação, mas, acima de tudo, transformada pelos livros, né? Os livros são o objeto principal de transformação da vida dele. Então ele era um cara que era analfabeto, que aprende a ler a partir da Bíblia e começa a catar livros e tenta semear com essas outras pessoas a oportunidade delas lerem também. Então ele constrói uma biblioteca popular. E ele constrói um personagem que é o Homem-Livro. O Evandro é uma pessoa assim, muito incrível que a cada momento que você conversa com ele, ele te solta uns versinhos de poemas. E isso ele trouxe como instrumento de atração para as pessoas para dentro da biblioteca, né? Ele virou uma espécie de carteiro poeta, porque ele ficava distribuindo mensagens com trechos de poesia ao longo das praças. Ele construiu uma praça ali no Largo do Bicão, que tinha várias estrelas em homenagem a vários escritores com trechos dessas poesias e de literaturas aleatórias, enfim. Então, a partir do Evandro, eu entrei, na verdade, no sentido de o livro como transformador, o livro e a literatura como um papel de transformação social, e mais do que isso, de discussão de formas de transformação. Então, a partir dessa importância do livro, a gente mostra o Evandro como esse cara que é um grande pesquisador de livros perdidos, e a gente mostra como o livro se torna um objeto fundamental na educação desse país. E aí a gente começa a mostrar, então, essas quimeras, né? Esses desafios, essas batalhas, e como a literatura mesmo mostra como encarar esses desafios. E aí a gente foi associando, a gente foi trazendo literaturas nacionais, literaturas internacionais, e a gente foi mostrando a escola de samba como um grande livro. A escola de samba como cada enredo, de alguma maneira, ensina a batalhar contra uma determinada quimera, ensina a educar sobre algum ponto de vista. A formação de um cidadão não se dá apenas na escola formal, na educação formal, se dá na construção cidadã de uma maneira geral. E escola de samba é isso, é educar socialmente, é educar sobre religiosidade, é educar sobre preconceito, é educar sobre ancestralidade, sobre memórias, e o Império da Tijuca faz isso por 80 anos. Então, esse foi o norte que a gente traçou, e eu acho que foi muito bacana. O enredo da educação ganhou muito prêmio também. Eu fico muito feliz por isso. O Evandro teve a história dele mais difundida e mais conhecida, isso é muito bacana. A gente conseguiu entrar em elos importantes sobre o papel das bibliotecas públicas, o papel do livro, como o livro de fato surge no Brasil, a primeira imprensa, o acervo real, enfim. Tanta coisa que a gente descortinou nesse enredo da nesse enredo da educação, e eu sou muito feliz por ter feito isso no momento que a educação desse país estava sendo, ainda né, muito sucateada, mas naquele momento era um momento muito tenso, que era necessário trazer um pouco mais essa luta dos professores, dos educadores, dos pensadores, onde Paulo Freire estava sendo demonizado, onde Darcy Ribeiro está sendo demonizado, onde tantos outros educadores e pensadores foram demonizados, a gente transformou eles em cavaleiros do saber, e foi bem bonito. Graças a Deus o Império da Tijuca passou super bem.
É interessante você falar isso, porque a gente ainda está vivendo esse momento, né? Esse momento grotesco, né, do nosso país. E eu, como educadora, como professora, eu vejo isso em sala de aula, assim, e principalmente nos anos iniciais, né, na turma da alfabetização, que está muito comprometida, principalmente pós-pandemia, né? E isso, assim, é uma situação realmente bem complicada. E fazer com que as pessoas tenham acesso a livros ainda é bem difícil. Né? Não é todo mundo que encara a literatura como um meio para a educação, enfim, para abrir expansão de pensamento, enfim. E aí eu vou perguntar a você. Você é um leitor? Assim, o que você gosta de ler? O que o Guilherme gosta de ler? Olha, eu deveria até ler mais. Eu acho que o meu tempo tá cada vez. A gente fica com o tempo tão corrido que a gente vira um leitor de leituras rápidas, né? Assim, eu sou uma pessoa que busca estar sempre muito informada. A leitura cotidiana é uma coisa que está comigo o tempo Uhum. todo. Mas a literatura em si, talvez não tanto quanto deveria. Mas eu sou um cara que gosta de livros biográficos. Sempre fui. Eu corro atrás de biografias porque eu gosto de conhecer a história das pessoas, né? Então, assim, eu ultimamente, o último livro que eu li mesmo foi a biografia da Fernanda Montenegro, por exemplo, que eu sou encantado, a biografia da Rita Lee, enfim, de tantas outras mulheres que me encantam, são literaturas que eu gosto de ter. E eu tenho um carinho muito especial tanto pelo Ariano Suassuna quanto pelo Zuenir Ventura, que são dois autores que me encantam muito. O Sagrada Família foi o último dele que eu li. Enfim, mas são poucos livros que a correria do dia a dia me deixa menos leitor do que eu deveria ser. Mas o carnaval, de alguma maneira, também te obriga a ser leitor de muitas coisas, né? Porque eu gosto de pesquisar os meus enredos, de traçar os caminhos deles, mesmo tendo hoje apoio. Hoje na Mangueira, por exemplo, a gente tem a Stephanie como pesquisadora com a gente, mas o caminho inicial do enredo tracei junto com a Nick, já por um mundo de literaturas que já tinha coletado e já havia pesquisado, depois o apoio do Mauro Cordeiro, enfim. E os meus enredos do Império da Tijuca todos foram escritos por mim, desenvolvidos por mim. Então é um hábito até também de ter sido pesquisador na faculdade, no ensino médio, enfim. É uma coisa que eu gosto, né? Mas na literatura em si é algo que eu fico devendo um pouquinho. E como você acha, agora aí eu estou talvez tirando um pouquinho do carnaval, mas como você acha que pode, como você fez um enredo sobre educação e sobre literatura, como você acha que pode ter um apreço maior dos adolescentes? Você falou do ensino médio, dos adolescentes pela literatura, pela Cara, eu acho que a primeira grande questão hoje que a gente tem em relação a livro propriamente é o acesso, né? Tá cada vez mais difícil. Primeiro que as pessoas perdem o hábito, sobretudo por a gente viver num mundo cada vez mais informatizado. Segundo, que eu acho que há um custo de produção bem sério, e isso se reflete também no custo dos livros. Às vezes um livro que é massificado no sentido de ter uma promoção de fato boa dele, né? E despertar o interesse, porque você só consegue despertar o interesse se você também tiver uma veiculação intensa daquilo. Você pega um livro a 60, 70 reais e as pessoas não vão comprar, em geral, um livro de 70 reais. Então isso é muito difícil, é preciso ter um trabalho de democratização maior e de acessibilidade a essas ferramentas de literatura. Então, assim, no mundo onde todo mundo craqueia alguma coisa, consegue digitalmente, consegue de graça, as pessoas não vão comprar. E nesse aspecto dificulta muito, né? Para além do próprio hábito de ler, que é algo, num país que não valoriza a própria educação, que não há um incentivo certo para as questões educativas, o hábito da leitura é um hábito que fica muito restrito às pessoas, né? A uma cultura familiar,
há uma dedicação mais exclusiva, mas eu acho que dentro do papel de cada um, como família, o exemplo é sempre importante, né? Então, se você tem um exercício dentro de casa de leitura, é muito mais fácil você perpetuar isso com os seus. Sim, com certeza. E aí, saindo do carnaval de 2020, a gente vem para o carnaval de 2022, que você vai homenagear um grande compositor, um grande sambista, que é o Candei, através da escola de samba, né, que ele fundou. Como foi isso? É, o Quilombo é o meu divisor de águas, né? Era o enredo que eu guardava há algum tempo, que eu sabia que poderia ser um enredo transformador para minha vida e que eu tinha um carinho muito grande, eu sabia que eu precisava usar ele na hora certa. Primeiro, pela quantidade de fundamentos que envolvem o Quilombo, né? Além da própria narrativa de vida e de luta do Candeia, propriamente. Um dos livros fundamentais, né, nisso tudo é a Escola de Samba, a Árvore que Perdeu a Raiz, que fala muito, né, do Quilombo, da luta do Quilombo. O E Quilombo olha, nasce. só interromper, você só falou o nome, né? O livro. Então, um livro muito importante. A gente está falando de literatura novamente, né? A gente volta Exatamente. sempre para literatura, né? Isso. E eu, na verdade, descubro o Quilombo também por outro tipo de literatura, no caso, por uma tese, né, que falava do Quilombo. Na verdade, eu descobri o Quilombo pesquisando um outro literário, podemos dizer assim, que era o Solano Trindade, que é o pai da poesia negra. E o Solano Trindade foi enredo do Quilombo, né? Então, e aí eu descobri que escola de samba é essa, Quilombo. E, na verdade, é uma escola de samba que envolveu tantos sambistas fundamentais da nossa história, que tem uma história de luta tão incrível que era quase desconhecida. Uma história de menos de 50 anos. Então ela foi. Tentaram apagar essa história. Mas quando eu trouxe o Quilombo para o Império da Tijuca, o que era mais incrível é que muitas pessoas se manifestavam e falavam: eu participei do Quilombo, eu fui numa roda de samba no Quilombo, eu conheci isso, conheci aquilo. Mas a memória do Quilombo ficava diluída. E eu acho que o Império da Tijuca foi importante nesse sentido de resgatar essa memória. Eu acho que o Império da Tijuca e o Quilombo tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas próximas. São dois quilombos do samba, são escolas que se reconhecem negras, que são resistências, que são instrumentos de formação dentro de sua comunidade e que tem um elo espiritual, tem um elo de nascimento, são do mesmo dia de nascimento, a mesma padroeira, Oxum, enfim. Tem tanta coisa, então o Quilombo de fato parecia mágica dentro do Império da Tijuca, que fez mágica na minha vida como artista, né? Pelo Quilombo que hoje eu tô na Mangueira. Então, eu sou muito grato a todos esses baluartes, a possibilidade de ter desenvolvido essa história, pelo apoio da galera do Quilombo, pelo apoio da família do Candeia e de todo mundo que se envolveu nessa construção do Quilombo e que participou do desfile. Fora que o Candeia mereceu, né? Merecia uma homenagem, assim, né? De fato. Né? E eu acho que ele poderia ainda ser mais homenageado, né? E com certeza, tem vários enredos ainda que dá para fazer sobre o Opa, Candeia. olha, ó. Isso aí é spoiler, será? Temporada 1, 2, 3, quem sabe? E como foi no dia do desfile? No dia do desfile do Império da Tijuca, depois de uma pandemia, depois de toda a dificuldade que foi para fazer o Carnaval de 22, o que você pode contar para a gente como foi esse processo mesmo do Carnaval, para fazer o Carnaval de 22, com a pandemia, com toda a dificuldade? Eu sei que você colocou na outra rede, você pediu pessoas para desfilar no Império da Tijuca, né? E eu sei que muita gente aderiu a isso. Como foi fazer um carnaval no meio de algo tão inusitado que foi a pandemia? Foi um processo muito difícil. Primeiro, pelo contexto dos trabalhadores em si, né? A gente no grupo de acesso é a corda mais fraca, né? A gente já não tem suporte natural. Num contexto como esse, o suporte é ainda menor. Mas o Império da Tijuca foi uma escola que se mobilizou para
conseguir cesta básica para tentar assistencializar seus funcionários, sua comunidade, produziu máscara, enfim, fez tanta coisa, transformou sua disputa de samba numa forma de arrecadação de alimentos, virou a maior disputa de samba do Brasil, conseguiu pela disputa de samba mais de 1 tonelada de alimentos. E aí, nisso tudo, tem vários contextos. O contexto de não ter material, das empresas terem fechado, da dificuldade do custo de tudo que aumentou. Então, assim, foi um carnaval muito difícil, mas foi um carnaval que a energia estava tão gostosa que as coisas fluíram. A gente tinha certeza que a gente ia fazer um grande desfile. Independente do resultado, a gente sabia que ia fazer um grande desfile porque a gente tinha um dos sambas do ano na mão, a gente tinha um dos enredos do ano na mão, a escola estava feliz, estava animada. A gente tinha a dificuldade, sim, de ter pessoas, isso por medo também da pandemia, por tudo que envolve, né? Então, as escolas em geral estavam mais esvaziadas e a gente teve que se mobilizar de alguma maneira para isso. O dia do desfile foi o dia do UFA também, né? O dia de, nossa, o trabalho chega ao seu fim. Finalmente ele chega ao seu fim, porque também a gente estava muito cansado. 2 anos no mesmo enredo é puxado, né? Ao mesmo tempo que a gente vai estar muito cansado nesse carnaval, porque é o carnaval mais curto da história para fazer. São menos 2 meses, né? Por isso que, assim, lá na Mangueira a gente já está trabalhando muito, desde muito cedo, né? Eu entro com a Nick em maio, a gente é apresentado em junho, a gente já estava 1 mês já trabalhando no barracão. Então, assim, as coisas estão correndo muito para estar tudo no caminho certo, né? E foi isso no Império da Tijuca. Foi um momento de ufa também, mas foi um momento de muita emoção. Foi muito forte. Eu fico muito feliz de ter encerrado esse ciclo com um trabalho tão bonito que fica para a escola. Mas o dia do desfile é sempre um dia de muita tensão. Assim, quem me conhece sabe que eu tento ser sempre muito calmo, muito paciente, brincalhão e educado com todo mundo, mas no dia do desfile eu sou um demônio. Então, assim, tudo acontece. Eu peço desculpas a todo mundo no dia do desfile. Eu falo qualquer coisa que eu falar ou que eu fizer, você desconsidere. Depois do desfile, eu peço desculpa a todo mundo. Durante a preparação, eu sou uma peste no dia do desfile. Completamente é outro Guilherme. Uma outra pessoa que entra em mim só para concentração. Mas é isso. Aí depois eu ufa, deu tudo certo e eu fico muito contente por ter dado certo. E a quadra é ali atrás também, né? Do Sambódromo, né? Né? O barracão. O barracão é atrás do Sambódromo. É muito perto. E assim, o barracão do Pedra de Juca é gostoso por isso. Então, porque a gente vive de fato pré-carnaval todo. Os ensaios de bateria, eu saio do barracão, vou pra lá, vou em todas as escolas. Eu falo que, pelo menos nesse ano de pré-carnaval, todo ensaio que tinha, você via a minha cara e a cara do mestre Cícero. A gente estava em todos os ensaios. Então as pessoas já deviam estar de saco cheio da gente, mas a gente estava lá. Ai, meu Deus. Estão pedindo aqui para você mandar um abraço pro Bambas da Alegria. Um abraço pra galera do Bambas lá de Uruguaiana. Beijo grande a todo mundo. Já tá junto. E Acadêmicos do Peixe também. E pro Acadêmicos do Peixe, galera da Intendente. Ligada também. Um beijo grande pra todo mundo. Bom, e aí você sai do quilombo e entra num outro quilombo, que é um quilombo poderoso também. Que é a Mangueira. E aí eu não estou falando para você falar o que vai ser, como vai ser, enfim, para não dar spoiler nem nada. Mas como foi isso? Sair do Império da Tijuca, receber um convite para estar numa escola tão importante como a Mangueira, tão grandiosa como a Mangueira, ao lado da Anique, que também saiu de uma outra escola, que também já fez parte de outras escolas, inclusive da Unidos da Tijuca, que é uma escola, enfim. Como foi realmente essa virada, assim? Sair de um quilombo para outro quilombo? Eu falo que eu sou... tamanho da Mangueira. Eu falo que eu sou um cara que tem muita sorte. Eu agradeço a Deus por ser um cara de sorte, né? Não conquisto as coisas só pela sorte. Pelo contrário, trabalho muito e ralo muito. Mas quando a sorte bate a minha porta, eu falo, querida, vem cá, fica no meu colo e vamos embora juntinho. Porque eu abraço o que a sorte me proporciona com unhas e dentes.
Então, assim, eu saí de uma escola do Império da Tijuca e ir pra Mangueira, tipo, uou, eu tô na Mangueira, né? Mas que bom que eu tô na Mangueira. Eu saí de uma escola preta, tô indo pra uma outra escola preta, tô sendo mais um artista negro dentro dessa festa. Eu tô fazendo dupla com uma mulher. Eu tô fazendo a escola hoje administrada por uma mulher. A escola que hoje é dirigido o barracão por outra mulher e que tem apostando em jovens negros é, como intérprete, como casal de mestre e porta-bandeira, como diretores de bateria. Então, assim, me orgulha muito, porque poucas escolas são privilegiadas de ter uma visão e de ter um contexto tão forte e representativo quanto a Mangueira. E é a Mangueira, né? É a maior escola de samba do planeta. Deu medo? Deu frio na barriga? Como é que foi isso? Porque ela fez uma brincadeira nas redes e sobre, né, quem será o próximo carnavalesco e tal, e ela fez uma brincadeira e ela falou o nome de um santo e tal, e existe, né, o São Estevão, né? E assim, como é que foi isso? Deu medo quando você chegou? Cara, eu não tive assim, nem tempo. Aquela sensação, assim, sabe, aquele friozinho. Eu não tive tempo de ter medo, não. Medo eu não tive. Eu só tinha tempo de ter êxtase, assim, né? Obviamente que o processo é muito doido, porque foi muito rápido, né? Eu não tive férias, basicamente, então, assim, já querendo ou não, a gente, ao mesmo tempo, a gente torce para ir pro grupo especial, mas a gente nunca tem certeza, nunca espera. Então eu na minha cabeça falo, talvez não seja o momento ainda, mesmo sabendo da qualidade do desfile do Império da Tijuca. O resultado foi ridículo pela apuração ter sido ridícula, mas o Império da Tijuca ganhou 22 prêmios. Claro, é uma coisa assim, tipo, muito importante. A gente sabia que se fosse feito um julgamento justo, a gente estaria brigando pelo título. Eu sozinho ganhei uns 7, 8 prêmios. Então, assim, eu sabia que o resultado era muito bom, mas eu já estava com uma cabeça já assim, vamos preparar o próximo projeto do Império da Tijuca. O que vier de bom veio. E a Mangueira é muito melhor do que a gente pode imaginar. Então, assim, durante o período, quando teve a primeira ligação, né? Na verdade, quando começou o burburinho da internet, você já fica muito lisonjeado. Que fala, nossa, as pessoas olharam o seu trabalho, as pessoas ficaram felizes e estão cogitando você. Aí quando você já começa a ter de fato, uma investigação sobre você oficial, aí você já começa a ficar numa tensão desgraçada. No dia que eu conversei com a Guanaíra a primeira vez, que foi o dia que ela me chamou, eu fui pra reunião igual um panda. Eu tinha uma orelha desse tamanho, assim, porque eu não dormi, foi um horror. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pregar o olho, eu tava numa tensão enorme. E aí a gente conversou, a conversa tinha sido muito boa, eu tava com uma expectativa muito bacana, mas eu falei, bom, se for será. Mas nisso ainda duraram mais uns 3 dias até bater o martelo, então você não dorme, você fica nervoso, você fica numa adrenalina, as pessoas comentando, aí é um monte de gente querendo saber se você vai, você não sabe se você vai. Aí depois que você sabe que vai, você ainda tem que guardar segredo até o dia que confirma de fato. Então é uma loucura. E só foi isso, eu não tive medo em momento nenhum, pelo contrário, eu tava numa felicidade e tô numa felicidade até hoje. Cada dia que eu vou nessa quadra é uma felicidade. Cada dia que eu vou pro barracão é uma felicidade. Eu trabalho feliz, eu não trabalho com pressão, nunca botei pressão. As pessoas até teve uma pergunta aí, né, perguntando, a pressão de ter sido pelo Leandro. Pô, não tem pressão, cara, pra mim é um privilégio de estar substituindo o Leandro, porque é uma Mangueira que se reconhece, que sabe do que gosta, que sabe que tem que vir bonita, que tem que ter conteúdo. Então, na verdade, é uma continuação, mas dessa vez com a nossa cara, com a nossa pegada, entendeu? Então, assim, vocês vão ver uma Mangueira que não é uma Mangueira esteticamente completamente diferente, a pegada já é outra. Vocês vão ver uma Mangueira muito alegre, muito vibrante, é uma Mangueira com um tom acima, é a Mangueira que eu enxergo, que a Nick enxerga,
enxerga que essa mangueira que gosta de dar a boa e velha mangueirada. Então é isso que a gente quer. Esteticamente é uma mangueira grandiosa e opulenta, é isso que a gente está fazendo. Os carros já estão, graças a Deus, em processo de madeira e construção. A gente está com o barracão bem adiantado, talvez hoje junto com o Viradouro e Imperatriz, certamente a gente é um dos barracões mais adiantados da cidade de Samba. E eu fico muito feliz pela diretoria estar, de fato, investindo em fazer carnaval e querer ganhar carnaval e querer disputar carnaval. Isso deixa a gente muito mais motivado também. Então, assim, então não teve pressão, não teve medo. Eu me sinto muito honrado de estar hoje com a Nick. A gente tem uma dupla que está dando muito certo. É um entrosamento muito legal, porque não basta só ter um entrosamento artístico, é preciso ter confiança, é preciso ter amizade, é preciso ter, de fato, uma parceria. E a gente tem, de fato, uma parceria. Somos pessoas completamente diferentes e que a gente nunca tinha se conhecido antes, e a gente se casou de uma maneira muito bacana. E eu sou muito feliz, muito grato por a gente estar vivendo esse momento, e eu espero retribuir ao torcedor mangueirense toda a confiança e o abraço que nos deram, porque o mangueirense desde o início abraçou muita gente, independente do que os outros torcedores, do que as outras pessoas acham. Não estava no momento, deveria ser fulano, deveria ser ciclano. O mangueirense nunca duvidou da gente, então isso me deixa muito feliz e deixa a gente ainda mais motivado a querer retribuir essa confiança, entendeu? Então é isso que vale a pena. E a questão do enredo, as Áfricas que a Bahia canta, você já tinha isso ou foi uma ação conjunta, você e a Nick? Esse enredo, na verdade, é uma união de duas vontades, né? Eu já tinha uma proposta de falar justamente sobre os cortejos afros da Bahia, os cortejos negros desse carnaval da Bahia, e a Nick já tinha a vontade de trazer um enredo que destacasse o protagonismo feminino. Então a gente une essas duas ideias, não de uma maneira gratuita, porque todos os cortejos afros do carnaval da Bahia têm nas mãos das mulheres a sua gênesis, tem nas mãos das mulheres o seu poder máximo, o seu poder transformador, o seu poder criador. Mesmo que muitas vezes tendem a trazer um olhar sempre masculinizado para tudo que se faça na arte, para tudo que se faça no carnaval. Então é muito necessário destacar esse protagonismo feminino dentro dessa construção desses cortejos. Então esse enredo, eu trouxe essa temática dos blocos afros, dos cucumbis, dos clubes negros. Era uma pesquisa que já tinha, e aí a gente soma com essa questão do feminino que a Nick traz e desenvolve esse enredo. Eu acho que o mais interessante dentro desse enredo é porque ele revela facetas do carnaval baiano e da própria Bahia que muita gente não conhece, e que às vezes nem o próprio baiano conhece, porque está dentro de uma leitura de Bahia que foge completamente disso que as pessoas esperam. Não vai ser a Bahia do Dendê, do acarajé, da fitinha, do Bonfim. Não é isso. É uma Bahia, por exemplo, que traz narrativas que poucas pessoas entendem. Primeiro, que é uma Bahia que mostra essa reconstrução de África. A Bahia não é só uma Bahia Nagô, não é só uma Bahia Iorubá. A Bahia é de tantas Áfricas que desembarcaram, é da Bahia Hausa, é da Bahia Jeje, é da Bahia Iorubá também, de Banto, dessas diversas nações que desembarcam na Bahia. Essas Áfricas são recriadas num primeiro momento por esses africanos que foram escravizados e desembarcam na Bahia. Eles, na verdade, no momento que são escravizados, não tinham direito sequer de brincar carnaval. Mas eles distorcem essas barreiras e reconstroem os seus ritos africanos dentro do território brasileiro com novas práticas. E uma delas era o cucumbi, que tinha na figura principal a rainha. Depois que eles são alforriados, né, com o fim da escravidão, eles permanecem sendo negros sem direitos
inclusive de brincar carnaval. E eles não têm o direito sequer de se vestir como africanos, de relembrar os seus ancestrais. Então, o direito de sair com seus turbantes, com suas estampas, com tudo isso que envolve a cultura artística afro, eles eram proibidos.